E aí, galerinha do Creio, a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês estejam bem, a família de vocês também. Meu nome é Matheus Durão, estou aqui com o Rafa. Olá, pessoal. Estamos aqui juntamente com a Denise, a nossa convidada do dia. Nós vamos saber um pouquinho mais da vida dela, os testemunhos. Iniciando esse projeto maravilhoso, super surpreendente aqui do Creio, do setor 58. Fala um pouquinho, Rafa, sobre o projeto. O nosso primeiro episódio demorou, mas saiu. Graças E a mudamos Deus. de nome, mas Deus foi dando os caminhos certos, foi direcionando e aqui estamos nós. Esse projeto, ele nasceu em nosso coração já tem um tempo e o intuito era justamente abordar assuntos da vida dos adolescentes, assim, num contexto como que uma pessoa conseguiu superar algo, os testemunhos e trazer assuntos dessa fase. Vamos, claro, falar diversos outros assuntos, mas esse é o nosso foco, né? Nós somos, creio, um departamento de adolescentes. E vamos iniciar? Quer acrescentar mais alguma coisa? Amém, amém. Primeiramente, eu quero agradecer esse convite muito especial. Quando eu soube que seria a primeira convidada, né, foi um misto de emoções. Mas eu acompanhei. Quero cumprimentar você também que está aí no seu lar. Muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui conosco, compartilhando esse momento. Como o Rafinha falou, primeiro episódio do Eu Creio Podcast, e para mim é uma honra, Rafa, participar. Eu costumo dizer, toda vez que eu vou falar do projeto, Matheus, Rafa, eu costumo dizer que este projeto é resposta de oração. Porque no período pós-pandemia, ali que a gente retomou as atividades com os adolescentes, a gente começou a pensar em algumas alternativas de interação com os nossos adolescentes. E conversamos algumas vezes com o Matheus, que já trabalhava ali com um canal, né, no Instagram. E Deus foi direcionando, e quando veio a ideia do podcast, eu falei, meu Deus, é resposta de oração, sabe? Aquela sensação, aquela alegria, aquilo que quando o Espírito Santo de Deus está no negócio, a gente sente arder o coração. E participar do primeiro episódio, eu me sinto cobaia, tá? Mas muito mais do que isso, eu me sinto privilegiada. Porque falar um pouquinho de mim, contar um pouquinho, compartilhar um pouquinho do meu testemunho, é privilégio mediante o que Deus tem feito na minha vida. O salmista Davi, em muitos momentos ele foi grato, né? E teve um momento que ele disse assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E hoje eu me vejo como Davi. O que eu poderia dar ao Senhor diante de tudo que Ele me tem feito? Obrigada pelo convite, meninos. Amém. Estou um pouquinho com medo das perguntas, mas Não, tá tô tranquilo. pronta, vamos lá. Primeiramente, muito obrigado. A gente também queria apresentar o restante da equipe. Tem o Jefferson Neves, que ele está comandando toda a parte aí da filmagem, juntamente com o Israel, o Digo, que está ajudando a gente também hoje. E é uma equipe muito boa que Deus preparou. Glória Tem a a Deus. Laiane também que não está. A Laiane, que é a nossa Verdade. designer aí, que Fala prepara um tudo. pouquinho do logo. Olha que lindo, apresentar para o pessoal. Exatamente. Sobre o logo, a gente pensou de usar o neon, né, para chamar aquela atenção de uma coisa escura, assim, um escuro num claro, né, para destacar. Ele mostra bastante o azul e o rosa aí puxando para o roxo, que é uma das cores principais do Creio. A principal, né? Se for para pensar. É, É verdade. o roxo. Agora está no amarelo, mas o roxo vai estar sempre no nosso É a coração. identidade, né? Amém? Vamos começar então? Primeiramente, a gente gostaria de saber como que começou a sua caminhada cristã, quem começou? Foi a sua mãe, que já era crente, a sua avó, já é uma coisa de família? Conta um pouquinho pra gente. Enfim, quem é a Denise cristã? Quem é a Ai, Denise? Jesus. Vamos lá. Bom, eu conheci a Jesus, eu tinha 4 aninhos de idade,
mediante a conversão da minha mãe. E o testemunho da minha mãe é muito bonito, porque ela conta que quando a minha tia, eu chamo ela de tia, mas ela é prima do meu pai, mas o tempo que ela esteve conosco, é a tia Mauricéia, né? Ela deve estar nos assistindo nesse momento. Ela foi residir na casa da minha mãe e ela estava gestante. E minha mãe, ela era fumante, né? E ela sofria com aquele ambiente não cristão e ela começou a orar ao Senhor. E mediante a oração da minha tia Mauricéia, minha mãe conheceu a Jesus quando numa noite ela tomou nojo pelo cigarro, queimou todas as cartelas que ela tinha em casa e Jesus entrou no coração da minha mãe. E eu segui esses passos, né? Sou filha de pais divorciados e o fato de conhecer a Jesus ainda na minha infância, diante daquele cenário, me sustentou, né? Ainda muito pequena. Eu acredito que vocês já ouviram falar da nossa igrejinha aqui do Morro. Era aqui que nós congregávamos. Tem muita gente aí dos anos 80 que me viu participando dos cultos, e foi assim que começou. Sempre ouvia nessas histórias, a irmã Denise, a gente colocava a cadeira, ela subia em cima e cantava. Verdade, gente. Eu nunca fui muito grande, né? Hoje eu sou um pouquinho maior. Vamos dar um pontinho aqui para a menina, né? Mas, realmente, o púlpito era grande, então o pastor, ele colocava uma cadeira, me pegava, né, por baixo do braço, colocava em cima e pode cantar. E eu começava, né? Vai abalar, quando Jesus voltar ao mundo, vai abalar. Então, assim, eu cresci cantando esses tipos de louvor e foi muito legal. É muito bom lembrar. Com certeza. E uma palavra que podemos dizer que significa muito para você, para a sua vida. Gratidão. Acho que a gratidão é a palavra que resume, mediante todo o contexto da minha história. Hoje eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu até acabei citando aqui, eu sou filha de pais divorciados, né? E foi uma experiência muito amarga na minha vida. Eu tinha 7 anos, aliás, eu tinha de 6 para 7 aninhos quando tudo aconteceu, e eu fui morar sozinha com a minha mãe, numa casa sem estrutura nenhuma, chão de terra, não tinha instalação elétrica. Quando chovia, a água corria pelos canduítes, né, onde seriam as lâmpadas, e eu vi minha mãe chorar muito, e aquilo marcou muito a minha infância, porque por mais que ela chorasse, né, com aquele sofrimento, ela demonstrava muita fé. Então, a todo tempo ela falava: filha, Deus vai cuidar de nós, Deus está cuidando de nós. E ela me ensinou a não reclamar de nada. Agradece, filha, agradece, só agradece. Se não tem o sapato que você quer, Deus vai preparar, só agradece. Eu brinco até hoje, né, quando eu olho o meu armário, que eu falo: meu Deus, Deus responde a oração de crianças, porque houve momentos na minha vida que eu tinha apenas 2 pares de sapato. Um para ir para a escola, que era um conguinha, e um para ir para a igreja, que era um tamanquinho. E eu passei assim durante todo um ano, e eu cuidava daqueles 2 pares de calçado, porque eu sabia que eu só tinha aquele, minha mãe não teria condição de comprar outro. Então, eu tive uma infância que eu passei necessidade, mas Deus nunca deixou faltar ao menos o essencial para a nossa sobrevivência. Então, eu sou muito grata a Deus. Essa é a palavra que resume minha vida, Matheus. Com certeza. E sobre, você comentou sobre de pais divorciados, e como que ficou seus sentimentos naquela época? Você se afastou, se esfriou na fé, ou foi quando você mais se fortaleceu? Conta um pouquinho pra gente como foi essa questão do seu relacionamento com Deus, dos seus sentimentos, como eles ficaram nesse momento difícil. Muito bem, Rafa. Assim, eu experimentei a dor do divórcio em 2 âmbitos, né? Em 2 ângulos da minha vida. O primeiro deles, né, foi o divórcio, a separação dos meus pais. Eu era muito pequena, como eu disse, tinha de 6 para 7 anos. Minha mãe
ficou só, né, sem casar novamente durante até os meus 10 aninhos de idade. Então, assim, era eu e minha mãe para tudo. Falando de fé nesse período, quem me ajudou foi minha mãe, porque ela se apegou muito com o Senhor, então não deixou a minha fé esmorecer. Porém, o meu relacionamento com meu pai, eu acho que a gente está falando também com muitos adolescentes hoje, né? Com certeza. Eu lembro adolescentes que eu criei assim uma aversão muito grande ao meu pai, né? Eu não queria vê-lo. Ele ia em casa, levava coisas para mim. Eu lembro que ele levava danoninho. Gente, eu estava morrendo de vontade de comer danoninho. E eu ouvia ele falando assim: filha, vem, papai trouxe um danoninho para você. E eu ficava escondida, eu não queria ver meu pai. Um dia, na escola dominical, a tia estava ensinando sobre perdão. Olha só como Deus trabalha na nossa vida. E ela falava que a gente tinha que perdoar, que o Papai do Céu esperava isso de nós, porque nós éramos pecadores, e mesmo nós não merecendo, Ele havia perdoado os nossos pecados. E eu comecei a pensar, mas puxa, meu papai fez a mamãe sofrer, papai fez a mamãe chorar muito, eu também estou sofrendo, como é que eu vou perdoar, né? Mas o Espírito Santo foi trabalhando aquilo dentro de mim. E eu, de repente, me vi de joelho, porque ela colocou, né, essa situação, falou assim: olha, se você precisa de liberar perdão para alguém, dobre o seu joelhinho agora, vamos orar com a tia, porque Deus vai trabalhar no seu coração. E eu lembro que naquele dia eu liberei perdão para o meu pai. Eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas eu era muito criança, e aí aquele perdão fez com que eu passasse a orar pela conversão do meu pai. E eu fui liberando também as oportunidades dele me ver. Ele começou a me levar para santos, que os meus avós, eu tenho certeza que eles estão assistindo agora. Vozinha, eu te amo muito, minhas tias de Santos de Cubatão, amo todas vocês. E ele começou a me levar. E eu lembro que a primeira vez que eu fui para Cubatão, as minhas tias me receberam com um bolo da Magali. Gente, aquilo foi marcante na minha vida. Era janeiro, mês do meu aniversário. Então, eu descobri o poder do perdão ainda criança. Era já Deus me preparando para o que eu ia passar, que eu ia precisar saber perdoar. Vocês estão me entendendo? Sim, sim. O poder do perdão? E eu lembro que eu fui recebida na família, e a partir dali, mesmo meu pai estando longe dos caminhos do Senhor, uma outra oportunidade, quem sabe a gente fala um pouquinho mais. Hoje meu pai é um homem regenerado, faz 5 anos, se não me foge a memória, que ele teve um reencontro com Cristo, louva ao Senhor, que é um cantor, né? De cantor do forró. Meu pai foi forrozeiro a vida toda, de cantor de forró. Hoje ele é um levita na casa do Senhor, ele louva ao Senhor com todo o seu coração. Então, essa questão do divórcio, na minha infância, o ápice da superação foi exatamente quando eu liberei o perdão para o meu pai. O perdão, na verdade, é um alicerce para tudo, né? Exatamente. Nossa vida não anda sem perdão. E apesar que eu passei por um momento também bem complicado em questão de divórcio, né? Porque se a gente for parar para perceber, hoje a taxa de divórcio ela é muito maior. Muito grande. Então, com certeza, a gente tem mais adolescentes que estão passando por isso nesse momento e, por um acaso, está assistindo a gente. Sim, Por acaso não, é Deus, né? É Deus, é Deus. E uma coisa, se eu puder dar um conselho para você, é liberar perdão e orar pelas partes, porque tanto a mãe quanto o pai sofrem muito, Sim, né? sim. E por mais que a gente olhe e enxergue um lado errado, né? Sempre a gente vai olhar assim, ou é a mamãe ou foi o papai que provocou essa situação. Por mais que a gente enxergue um lado errado, eu ainda creio no poder da oração, né? Na verdade, eu sou testemunha viva de que através da oração e da liberação do perdão, Deus pode mudar cenário, né? Eu tenho a visão de como filha de pais divorciados e tenho também a vivência, né? Que depois a gente vai estar falando um pouquinho mais, de ter passado pelo divórcio e ter filhos também que vivenciaram o que eu vivi, né? Sim. E é algo que não é fácil, né? Porque se uma pessoa não conseguir entender que a separação não é algo normal,
Exatamente. É mais dolorido. Com certeza. É mais dolorido, porque você que é uma criança, normalmente criança é mais apegada aos pais, em um ambiente na qual você está vivendo com seus pais, do nada você só está com um deles. E para muitas pessoas isso não é fácil. Exatamente. Não é muito fácil. E para você, além do perdão, teve mais alguma coisa que te ajudou a caminhar? Estar firme com Jesus. Em nenhum momento você pensou em desistir de tudo, assim, neste momento? Olha, Mateus, momento bem difícil, assim, pelo motivo da separação. Eu vou ser bem sincera com você, eu nunca pensei em deixar Jesus. Eu já pensei, num momento de grande dor, de grande angústia, já pensei em me afastar das pessoas que eram de minha convivência. Como eu falei para vocês, eu passei pela experiência do divórcio. E é uma situação tão constrangedora, a gente fica com tanta vergonha da situação. Sim. Na verdade, quando tudo está acontecendo, você, às vezes, você se sente culpada e você se sente julgada e parece que as pessoas estão comentando ao seu respeito. Eu me lembro um dia, que foi um desses dias que marcou muito esse momento na minha vida, que eu vim para a igreja com a seguinte decisão: hoje é o último culto, porque eu não aguento mais essa situação. Meu esposo havia se afastado dos caminhos do Senhor há 5 anos, e eu costumo dizer que quando o homem ou a mulher sai de debaixo da proteção do Senhor, é como se ele saísse, o Senhor fosse um guarda-chuva, né? A ilustração que eu consigo fazer. Enquanto eu estou aqui, eu estou debaixo da proteção do Senhor. Os anjos do Senhor estão ao nosso derredor, nos guardando, nos protegendo. Mas a partir do momento que eu saio, que eu uso o meu livre-arbítrio, né? Porque nós não somos tolhidos, né? Não somos ali forçados a estar na presença do Senhor. À medida que eu saio, eu fico sujeita a tudo quanto é seta maligna. E o meu esposo, ele se afastou dos caminhos do Senhor. Nós tínhamos já 10 anos de casados e éramos atuantes na obra do Senhor, trabalhamos por um tempo com adolescentes juntos, mas ele se afastou e nisso se tornou uma presa fácil do inimigo, né? E ele tem ciência disso, hoje também ele é um homem regenerado na presença do Senhor. E veio o divórcio na nossa vida. E teve um dia que eu estava tão abatida com aquela situação que eu cheguei na porta da igreja, aqui, né, onde nós estamos gravando essa live, e eu falei: Senhor, hoje é o último culto porque eu não aguento mais. Então a minha ideia era me ausentar, sair de perto dos meus amigos, dos meus irmãos. Eu estava muito envergonhada com aquela situação, mas eu lembro como se fosse hoje. Eu estava sentadinha ali no meu canto, Deus tomou o preletor com uma autoridade, porque Deus ainda fala na terra, Deus fala. E ele falou: irmã, você fica de pé. Eu tremi na base, gente, tremi na base. E eu ainda olhei para um lado, olhei para o outro, né? Será que é comigo? Você mesmo, irmã, fica de pé. E eu me coloquei de pé e Deus falou assim: hoje você entrou aqui dizendo que seria seu último culto. Porque você diz não mais suportar essa situação. Mas eu, teu Deus, eu sou contigo. E eu digo: não vá. Permaneça exatamente onde eu te coloquei, porque é aqui que eu vou te honrar. Todas as pessoas que talvez hoje te olhem e te julguem, eles vão ver o que eu vou fazer na tua vida. É aqui que eu vou te honrar, é aqui que eu vou escrever uma nova história na sua vida. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E Deus fez muitas promessas naquele dia. Para vocês terem uma ideia, eu já tinha ido ver casa em outra cidade e só minha mãe ia saber onde eu morava. Já estava tudo no jeito. Tive que cancelar tudo para viver a vontade de Deus. Permaneci aqui e foi o período que Deus mais me usou na sua obra, que eu mais cresci espiritualmente, que eu mais trabalhei na obra do Senhor. Ô Deni, mas também é porque é Deus que nos justifica, né? Muitas vezes a gente fica tão preocupado com o que as pessoas pensam ao nosso respeito, verdade, ou o que elas vão espalhar, boatos, e a gente acaba se fechando, né? Exatamente.
e às vezes, muitas vezes até tentando se justificar, porque a gente está tão sem graça com determinada situação, e a gente tenta arrumar algum jeito, se alguém fala tal coisa, eu já falo tal coisa, mas é Deus que nos justifica. Aleluia, sempre, verdade. Né? A gente tem que só aguardar no Senhor, porque é o Senhor quem vai mostrar a verdadeira história. A gente não precisa abrir a nossa boca para falar. E uma Isso pergunta. Foi algo que Deus precisou trabalhar em mim, porque eu sempre fui assim, de querer justificar tudo na minha vida, e a gente acaba sofrendo muito com essa situação, né? Você acha que a Denise de hoje seria a Denise que é hoje sem ter passado por isso? De jeito nenhum. E você ama essa Denise de hoje? Eu amo essa Denise de hoje. Seria de outro jeito? Eu acho que não, né? Se eu seria de outro jeito? Sim. Alguma forma assim da sua vida que você acha... Olha, diante de tudo que eu passei, acho que Deus mudou ali, sabe? É que na verdade as dificuldades ela acabam nos moldando. Exatamente. O nosso caráter, as nossas atitudes, né? Porque a gente é de um jeito. Quando a gente passa por uma tempestade, por um deserto, é ali que a gente aprende a ter habilidades, né? A gente sabe sobreviver nesse deserto. Exatamente. Então, não tem nem como comparar, né? Uma pessoa antes e uma pessoa depois do deserto, justamente por causa da travessia, né? Entre os processos, né? Exatamente. E os processos nunca vêm para derrubar a gente, né? Verdade. É verdade. E ainda nesse assunto do divórcio, também tem uma outra vertente, também até mesmo sobre perdão. E quando os pais divorciados se casam? E aí? Como foi quando os seus pais, cada um começou um novo relacionamento? Sim. Minha mãe foi um pouco mais fácil, né? Porque eu convivia com ela, então ela me conversou comigo, então entrou uma pessoa diferente na nossa casa e a gente acabou ali passando a conviver dia a dia. É estranho, confesso que foi bem estranho no início, mas com o tempo a gente acaba acostumando, né? Às vezes tem diferenças de personalidade. Luiz, será que vai estar assistindo, Luiz? Eu achava ele muito chato, gente. Mas com o tempo eu acho que é normal. Eu fui vendo que ele era uma pessoa legal, né? E que era a pessoa que minha mãe tinha escolhido para conviver com ela, né? E eles estão juntos até hoje. Ele é obreiro na casa do Senhor, minha mãe também, uma serva de Deus que faz a obra de Deus, né? Meu pai, depois de um tempo que eu comecei mesmo a me afeiçoar mais com a pessoa. E tanto que hoje eu chamo ela de minha mãezinha quando eu vou lá. Essa é a minha mãezinha mais nova, porque por incrível que pareça, ela é mais nova do que eu. Ai, meu Deus. Não sou velha, gente. E ela é uma serva de Deus. Miriam, um beijo, te amo, você sabe, né? Ela é uma serva de Deus. Ela ajudou muito meu pai na vida espiritual. Então, eu tenho uma gratidão enorme pela vida da minha madrasta, né? Pelo que ela representou como mulher de Deus na vida do meu pai. Então, tudo acaba se encaixando, Rafa. Que nem no meu caso foi diferente. Deus restaurou o meu lar. Deus devolveu para os meus filhos, né? Eu sou mãe de 2. Eu tenho o Natan, que tem 22 aninhos. Oi, filhão, tudo bem? E a Nathalie também, ela gosta de chamar de Nathalie. A Nathalie tem 18 anos. E são minhas alegrias, os frutos que Deus prometeu. Eu tinha um desejo enorme de ser mãe, muito grande de ser mãe, porém eu tinha medo de ser mãe, porque eu sempre fui muito magrinha, muito pequenininha, e eu tinha medo da gestação. E Deus fez a promessa: eu vou cumprir o desejo do seu coração. Natan nasceu um menino lindo, saudável, não tive problema nem na gestação do Natan, nem da Nathalie, cresceram saudavelmente. Mas Deus devolveu aos meus filhos os pais, né? Então, 2 experiências diferentes, né? E assim, não era para acontecer, né? O próprio Deus, falando do divórcio, falou assim, pela dureza do coração dos homens, né? Mateus não, desculpem. Moisés teve que acabar assinando carta de divórcio. Mas Deus trabalha em cada um de uma forma. Então, graças a Deus, eu tive o privilégio, né, de
em receber tanto uma madrasta quanto um padrasto que tinham temor a Deus e que vieram para somar na vida dos meus pais, né? Infelizmente, às vezes acontece diferente, mas o segredo é esse: perdão, oração e permanecer firme nos caminhos do Senhor para vencer. Então, pelo que eu entendi, como você já na infância já tinha liberado o perdão, então para você foi mais fácil aceitar essa situação. Com né? relação ao meu Mas- esposo. Não, a dos seus Dos pais. meus pais, Já foi sim, mais sim. fácil aceitar. É porque tem sempre aquela esperança. Quando é criança, né, os pais separam, tem aquela esperança. Exatamente. Eles podem voltar. E aí, quando eles se casam, isso é como se acabasse, Uma né? esperança Não- que se finda, né? Isso. Então é tipo assim, ó, realmente não tem volta. Você sentiu isso também? Você tinha essa esperança que eles pudessem voltar, ou você já estava bem conformada que não voltariam? Olha, pelo meu pai, eu já não via mais condição de uma reconciliação, né? Meu pai já tinha feito as escolhas dele, minha mãe ficou um bom tempo sozinha ainda, né? Mas pelo meu pai eu já via que não haveria reconciliação. Então, como eu já estava com aquela aversão do início, foram uns 3 anos que eu fiquei muito distante do meu pai, então para mim, vamos dizer assim, isso não fez não causou tanto impacto, né? Já no meu caso, não, né? A gente já tinha aquela promessa, aquela esperança viva, então foi diferente a situação. diferente. Né? Agora, uma pergunta bem legal e bem dinâmica. Hoje a Denise, qual conselho ela daria para um adolescente que chega com a notícia que os pais se divorciaram? O que você falaria para ele? Olha, primeiro, força. Vai doer um pouquinho, vai doer. Na verdade, vai doer bastante. Eu preciso ser sincera, Sim, né? Vai doer bastante, mas você tem um Deus que cuida de você. Então, assim, corra para os pés do Senhor. Não se isole. Se precisar conversar, converse. Porque, infelizmente, hoje, o cenário que o mundo apresenta é um cenário onde muitos adolescentes, quando se depara diante de uma dificuldade, eles se isolar, eles se retrair. Né? Quando, na verdade, a gente precisava era conversar, colocar para fora. Sim. Eu encontrei na minha mãe essa amiga, né, de conversar, de falar: mamãe, por quê? Mamãe, não pode, porque papai, entendeu? Então eu tive a minha mãe, né? Mas assim, se você não conseguir conversar com sua mãe, escolha um amigo cristão, uma amiga cristã, seu próprio líder, uma tia, um parente, mas não se isole, porque aí você vai estar abrindo precedentes para uma enfermidade emocional e, por que não, para o inimigo trabalhar na sua mente. Com certeza. Né? Então, o caminho da oração é o melhor caminho. Conversar, né, com alguém que você tenha confiança, converse bastante. Se precisar, chore. Né? E não perca a esperança de que Deus pode fazer uma obra tanto na vida da sua mãe quanto na vida do seu pai, porque em algum momento um dos dois ou ambos erraram, e nós como seres humanos estamos passíveis a erro, né? Então, antes de qualquer coisa, são 2 seres humanos que precisam de Deus tanto quanto você que está passando por essa situação. Então, o conselho que eu daria era esse, Mateus. O divórcio é como se fosse um luto, né? É como Exatamente. se aquele relacionamento ele morreu. Sim. E um luto precisa ser vivido, né? Sim, Precisa chorar, sim, chorar, precisa exatamente. colocar tudo para fora, não se isolar, porque a partir daquilo, o inimigo ele pode ir trabalhando para ir para uma depressão, para depois para coisas até piores, Exatamente. né? Então temos sempre que ter esse cuidado de viver todas as coisas e de colocar para fora, não ficar guardando, porque guardar é pior. Porque quanto mais você guarda, você vira uma bomba relógio. E aí, se você estoura, né? Exatamente. Realmente, apesar que eu sou a prova viva disso, né? Porque após a separação dos meus pais, que já é meio que um luto, como você disse, quando fez na verdade, assim, meu avô faleceu, ou seja, a família já estava em luto. Aí quando fez uma semana certinho, quando fez um mês certinho, primeiro mês que meu avô faleceu, aí eu não sei exatamente como aconteceu, mas eu tinha saído para trabalhar com minha mãe, mas quando a gente voltou, meu pai já não estava mais em casa. A gente, como criança, a gente não vê o que acontece pelos bastidores, porque é algo que eles não querem que a gente veja.
mas por ter entrado em 2 lutos diferentes, eu me acanhei, eu me escondi. E por isso, nos meus 14 para 15 anos, eu entrei na depressão. Por quê? Porque eu não queria mais saber da igreja, não queria saber mais de amizade, só queria fazer coisa errada. E por fim, por não querer ouvir o que o pastor dizia, o que os meus líderes diziam, que apesar que na época ainda era a Débora e a Denise, o final é que a nossa mente, se a gente der lugar para o inimigo, ele entra. Exatamente, Mateus. A gente precisa tomar muito cuidado nesse período, Sim. porque é um período de sensibilidade Com certeza. Espiritual e emocional muito certeza. grande, muito grande. Eu tive o privilégio de não ter os meus pais separados, né? Eles foram exatamente, né, até que a morte os separe. Glória a Deus. Mas acompanhamos, né, muitos casos de adolescentes, né? Nós trabalhamos Sim, na liderança e nós percebemos o quão é difícil eles aceitarem isso, né? Então a primeira reação é se fechar. Eles não querem, muitas vezes, nem conversar. Essa que é a verdade. Sim. Às vezes eles, tipo, tá bem, tô bem, mas não tá bem. Mas você que está me ouvindo aí, converse com o seu líder, converse com uma pessoa de confiança. Não guarde isso. O melhor caminho é a conversa. E além da conversa, tem o mais importante, que é falar com Deus. Falar com Deus, certeza. exatamente. Porque é Deus que vai tratar as feridas, é Deus que ele vai passar o bálsamo e vai te mostrar que por mais que a situação seja difícil, no final tem uma solução e vai ter um refrigério, E né? sempre é por um propósito, né? Eu estou aberto aqui, Rafinha, Mateus, em Salmos, Salmos de número 34, e o verso número 6, que diz assim, ó: clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O que Davi está dizendo? Que no momento da angústia dele, mesmo ele se sentindo o pior, o mais pobre, o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Então não consegue falar com mais ninguém? Converse com Jesus, se jogue nos pés dele. Eu fiz isso muitas vezes, adolescentes. Eu lembro de noites que eu deitava no chão, eu estava de joelho, eu ia esticando as perninhas assim, deitava e chorava, a gente chorava de molhar o chão. E eu dizia: Senhor, oxalá que esse chão se abrisse e me engolisse, porque tamanha é a dor da minha alma. Mas vocês acham que Deus não ouviu aquilo? Deus ouve. Hoje eu testifico do que Deus fez na minha vida. 12 anos, Deus restaurou completamente a minha casa, a minha vida, a vida espiritual do meu esposo, meu lar. Então valeu a pena cada lágrima, cada choro, todas as vezes que eu conversei com o Senhor, valeu a pena. Né? Ainda hoje tem muitas pessoas que, meu Deus, o que aconteceu na vida da irmã Denise, né? Ficou uma incógnita, e são pessoas que Deus já havia falado, olha, vão olhar e vão dizer, mas como? Né? Em um certo momento eu falei, mas como que Deus vai fazer isso? E Deus fez, porque Deus faz, Deus é poderoso para fazer. Glória a Deus. Uma coisa que deu muito certo para mim foi me jogar na obra do Senhor. Ia para círculo de oração com a minha mãe, fazia, você ia perguntar isso, né? Me envolvi com programas de rádio. Então, assim, foi uma época que eu me joguei. E o fato de eu ter me lançado para fazer a obra do Senhor me deu muita força e me tirou daquilo tudo, né? O que acontece não só nessa questão, mas qualquer coisa, né? Qualquer dificuldade, qualquer problemas que qualquer pessoa enfrenta, parece que o primeiro passo a pessoa quer correr, mas de Deus. Sim. Tem que ser totalmente o contrário. Tem que correr aos pés de Jesus, porque é lá que a gente vai encontrar refúgio. Fugir, quanto mais a gente se distancia de Deus, mais fica impossível a gente resolver. Glória não é? a Deus. E teve a restauração do seu casamento, né? Muitos casos acontecem de não ter, mas o seu, parte. aprove a Deus, de Foi. ter a glória da segunda casa. Conta pra gente como que foi, assim, se você quiser até contar brevemente o testemunho do seu esposo, que ele também, Ele o Chiquinho também tá ouvindo tá aí, mas ele vai assistindo. vir, viu? O Chiquinho Meu fica aí esposo no lindo, óleo, meu que esposo ele vai lindo vir. que eu amo demais, gente, amo demais esse menino. Pode dar um spoiler aí pra gente, que o Chiquinho vai contar na o famoso íntegra. Chiquinho. Ele vai cantar ainda, né? Bom, meu esposo, ele ficou um tempo afastado dos caminhos do Senhor, mas
quando se tem a semente, né, no coração, aquilo fica. E ele, mesmo distante, ele permaneceu um homem temente ao Senhor e sensível à voz do Senhor. E ele conta, né, que em uma das viagens que ele fez para passear, para descansar no sítio, Deus pegou ele de jeito lá, porque tinha uns irmãos. Hoje ele serve a Deus na Congregação Cristã do Brasil, né? E tinha uns irmãos lá, e Deus tomou um daqueles irmãos para falar com ele, falar da sua vida e fazer promessas, né? E o Senhor falava para ele que o dia que ele voltasse ao primeiro amor, Deus ia restaurar tudo na vida dele. E ele creu, e não demorou muito. Em menos de um ano, um pouquinho mais de um ano, Deus foi trabalhando na nossa vida, nos uniu novamente, nosso casamento foi uma bênção, Deus fez milagre, e eu vou deixar ele contar, tá bom? Amém. Hoje nós estamos muito bem, ele ama fazer missões, viaja bastante, né? Inclusive às vezes eu vou com ele, sempre que eu posso eu estou com ele nessas missões, sempre que ele pode ele está comigo também, porque houve até um questionamento, mas como que vai ser isso, né? Ele numa igreja, outro... Gente, Deus não falou nada com a gente ainda, nós estamos exatamente do jeito que o Senhor determinou que estivéssemos. Eu estou aqui servindo a Deus como ele está servindo a Deus lá, e ambos fazendo a vontade do Senhor e o nome do Senhor sendo glorificado. Amém. Amém? Amém. Então, mudando um pouquinho de assunto, Eita, lá vem. vamos para a vida profissional. Você Empreendedora. Você vai falar de trabalho. É de trabalho. Já estou cansada. Amanhã é Rapidinho. sexta-feira. Já é sexta-feira, na verdade. Amanhã é sexta-feira e eu estou de folga. Amanhã. Olha só. Glória a Deus. Empreendedora, há quantos anos? 22 anos. 22 anos. Conta um pouquinho como surgiu a ideia, a história da Denihu, como foi? Eita, Denihu. A Denihu, eu costumo dizer, né? Hoje eu também trabalho como professora na área de empreendedorismo. E eu costumo dizer para os alunos assim: o empreendedorismo ele nasce de uma oportunidade. Então você tem que estar atento às oportunidades. Ideias, todo mundo tem a toda hora. Olha, eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Nossa, que legal. Um próprio adolescente ele pode ter uma ideia e criar um produto inovador, um sorvete que, sei lá, acende no escuro, sei lá, entendeu? São ideias inovadoras. Mas enxergar a oportunidade para colocar aquela ideia em prática é bem raro, é bem mais segmentado. Estava passando na avenida, achei um folhetinho no chão. E aí eu falo que de um folhetinho jogado ao chão nasceu a minha empresa há 22 anos atrás, né? Era uma propaganda de um curso de panificação, serigrafia, confecção. Dentre os cursos tinha confecção de lingerie. E quando eu peguei, eu falei, olha que legal, minha mãe é costureira, vou levar para ela fazer o curso, para ela fazer, né? Lingerie para vender para as vizinhas. Minha mãe colocou algumas barreiras, porque era de noite, porque era longe de casa, e eu estava desempregada. Eu dava aula, eu era professora do estado, aqui em Santana de Parnaíba, municipalizou e eu perdi minhas aulas. Então, como eu estava parada, eu falei, mãe, se eu for, a senhora vai? E aí ela falou assim, tá, se você for, eu vou. Mas já era um trabalhar de Deus na nossa vida, porque aquele curso de 3 meses, em 3 meses já se tornou uma pequena empresa, uma pequena confecção, né? Então, a gente começou ali a desenvolver produtos muito simples, foi se capacitando, e Deus deu a primeira oficina, a gente trabalhava só atacado, Deus trabalhou, a gente abriu a primeira loja, segunda loja, terceira loja, abrimos alguns marketplaces, como Mercado Livre, Shopee, e estamos aí trabalhando e fazendo a vontade do Senhor até quando Deus permitir. Maravilha. Isso é um incentivo, né, para os adolescentes, porque Sim. hoje em dia é difícil você ver um adolescente que está focado no futuro. Então, a gente precisa ter a visão futura. E às vezes tem uma frase que está muito famosa, mas posso morrer amanhã, tem que viver o hoje. Você vai viver hoje, vai gastar tudo que tem, e amanhã você vai estar pobre. E amanhã? O que faz amanhã, né? Na dificuldade, e vai estar sem tem saber que o ter que planejamento, fazer. Tem que ter. Um jovem hoje,
que ele se qualifica, né, que ele busca uma qualificação profissional, ele está pensando no futuro. Tem que né? E hoje em E dia é o está mais caminho. fácil, né? Porque Muito antigamente fácil. era escolas longe, não tinha tanto acesso, não tinha curso técnico, não tinha faculdade gratuita. E hoje em dia tem todos muita os oportunidade. meios. O Né? pessoal hoje Só em dia falta ganha ir. dinheiro gravando vídeo. Olha só. Pra você ter uma ideia, É. eu fui fazer minha faculdade aos 33 anos, porque quando eu quis fazer faculdade aos 17, eu não tinha dinheiro para pagar. Aí, com 33 anos, eu consegui bolsa 100% pelo ProUni. Olha que diferença. Já era mãe de 2 filhos, mas na minha época, com 17, eu não tive essa oportunidade, né? E aí, aos 33, Deus me deu a minha faculdade, que é a que eu uso hoje, tanto para gerir a minha empresa, quanto para dar aula também. Maravilha. E a questão de dar aula agora, professora da Eu estou muito ETEC, feliz! conta pra gente aí, esse foi um sonho, né, que você conta pra gente. Foi um sonho realizado, porque eu sempre gostei dessa área do ensino, tanto que eu fui professora de escola dominical muitos anos. Gosto muito de lecionar. E quando saiu o processo seletivo para a ETEC, eu falei, será que vai dar, né? E a gente foi para o joelho, orou ao Senhor e foi buscando confirmações, né? Bom, Senhor, se é da tua vontade, vai acontecer isso. Aconteceu. Se é da tua vontade, e o Senhor abriu a porta, estou ali, ainda não como concursada, apenas como contratada por 2 anos, mas assim, já me preparando para um concurso e fui muito bem recebida pela escola. Trabalho com adolescentes, amo eles, todos eles. Vou compartilhar o link com eles para eles assistirem da Pro. Eles me chamam de Pro. É a Pro. Nem gosta, Tudo bem, né? Pro? Nem gosta. Eu nem gosto, gente, desse Então, carinho. já que estamos falando de adolescentes, vamos então para Aê, agora você chegou, vamos lá. Rafa. Madrigal Ceifa, Madrigal Ceifa. o ADESP e Creio. Conta pra gente. Madrigal Ceifa. Gente, pastor Natanael Pedro era o pastor setorial aqui, no setor 35 na época, e ele chamou 2 jovens. Na verdade, eu era adolescente, né, porque eu tinha 16 anos. Chamou Denise e Chiquinho Olha só. para ser coordenador. Não era para ser, gente? É mistério, hein? Era para ser. Jesus. E nós começamos a trabalhar e na época o grupo recebeu o nome de Madrigal Ceifa, né? Um pequeno grupo de louvores, né? Esse era o significado. E ceifa porque grande era a seara, né? E a colheita seria. E aí depois, com todo esse contexto, a gente acabou saindo da liderança dos adolescentes, meu esposo se afastou, mas aí em 2011, me ajuda aí, gente. Foi 2011, será? Foi 2011, acho que foi antes, não foi? 2009. Tá por aí. 2009, gente. 2009, a gente assumiu novamente os adolescentes setorial e chamávamos de o UADESP. Era o ADCASP. Ainda teve o ADCASP, esqueci. Porque estava com o Cajamar junto, né? União dos Adolescentes da Assembleia de Deus de Santana de Parnaíba e Cajamar. Aí veio desmembrou os setores, né? Desmembrou 2015, 13, né? Desmembrou os setores e aí tiramos o Cajamar, aí ficou o ADESP até o ano passado, onde se tornou. Foi difícil largar Foi o muito nome, né? difícil, foi 2020, muito não foi? difícil. A gente Que trocou pra sofreu, Creio. A mas... gente não queria deixar o ADESP, não queria, mas agora tá tudo Mas de agora boa. a gente... Foi ano Tá passado ou foi suave, 2020? creio pra Foi lá, 2020, creio pra cá. Foi 2020, Foi né? 2020. A partir de 2020, Foi. no início a gente não aceitava, mas agora a gente ama o nome, né? Eu lembro como se fosse hoje, o pastor Mardônio, ele me chamou para ser a coordenadora com os adolescentes, e ele falou assim: Irmã Denise, os adolescentes precisam de você. E aí, pastor, vou orar, pastor. Eu estava ainda naquela fase difícil da vida, né? Vou orar, pastor, amém? Mas não demore, minha filha, não demore não, os adolescentes precisam de você. E eu olhei assim, falei, pastor, como Paulo, eu vou me entregar por essa obra e vou me gastar por ela. Ele, irmã, Deus abençoe. Sabe quando você tem convicção de que é Deus que está te chamando? Irmãos, nem orei.
Nem orei, foi ali, o toque do Espírito Santo de Deus, sabe, veio, eu senti aquele calor no coração, e estamos aí, para a glória de Deus. Chamamos a irmã Edjane, a Débora já estava como regente. Oi, Dé, a gente está com a plateia aqui, gente, muito legal. Pois a gente apresenta rapidinho. Então, assim, abracei essa obra, e foi um período, assim, muito bom. Antes teve o renovo, né, Rafa? Teve o renovo. Teve o renovo. É que a gente está falando dos setoriais. Do setorial, né? Mas eu trabalhei no renovo, a Débora foi uma adolescente minha, você não. Bem no finalzinho. Bem no finalzinho, o Matheus foi, né? Então, assim, são adolescentes que passaram pela minha vida, que hoje eu olho e falo, glória a Deus, né? Permaneceram firmes, estão fazendo a obra do Senhor. Amém. Só mais uma questão, voltando a um assunto que eu lembrei agora, acho que era até interessante. A gente tinha feito um tempo atrás uma série de perguntas lá no Instagram do Creio. E aí surgiu a pergunta de namoro, e aí foi um pouco polêmico. Mas você vai porque essa polêmica agora? É porque a Denise Os meninos já estão falando tempo. A Denise é bem polêmica nessa parte. Os técnicos Porque, já estão falando tempo. Tava difícil se prender no tempo, né? Que tinha que ser muito curtinho, muito rapidinho, resposta papum. E como que foi? Quer se justificar? Que você falou, eu preciso me justificar pro pessoal, para eles entender o que eu quis dizer, porque teve que ser muito papum. O que eu falei, meu? Adolescente no namoro. Adolescente no namoro. Você falou assim, você trabalha? Porque foi alguma coisa assim, se você trabalha... Eu falei assim, você vai casar? Foi coisas do tipo, se você Bem trabalha, se você casa, ou se você... enfim, foi algo assim. Peraí, acho que eu Vamos lembro. organizar aí. Peraí, acho que eu lembro. Eu falei assim, você está preparado para casar? Você já tem casa? Você já trabalha? Então você não pode namorar. Foi isso. Foi mais ou menos isso. Né, Dé? Olha, Rafa, eu acho assim, o namoro, tenho certeza, o namoro, ele é um preparo para uma decisão maior na nossa vida. Então a gente tem que ter muita certeza que a gente está preparado para essa nova fase, né? Estamos aqui ao lado de um recém-casado, a digníssima esposa dele está ali. Ela é bem jovem, né? Bem jovem. Ela é mais velha que eu. Sério? Eu gosto de falar isso. Não, então, Mas só 16 dias só. Não vou entrar em 16 dias, você está contando vantagem? Deixa eu pensei que eu me era sentir mais. novo perto dela. Mas eu tenho certeza que eles oraram ao Senhor, buscaram confirmação. No meu relacionamento foi assim. Mesmo gostando muito do meu Francisco, né? Mesmo gostando muito, nós fazíamos programa na rádio juntos, né? Então, eu via ele algumas vezes, conversava muito com ele, a gente trabalhava com os adolescentes. Mesmo vendo nele um homem de Deus, alguém que era dedicado à obra do Senhor, eu tive dúvida. Eu fui buscar a confirmação do Senhor, eu fui para o joelho, né? E Deus confirmou tanto que nos abençoou por longos 10 anos, nos deu casa, carro, filhos saudáveis, emprego, nós não passávamos necessidade, né? Infelizmente aconteceu uma brecha, colocou uma vírgula em tudo aquilo que Deus havia criado e hoje Deus restaurou. Levou para a sala né? de aula, né? Digamos. Exatamente, você resumiu, levou os dois, e foi os dois, viu, Matheus? Com certeza. Levou os dois por 12 anos para a sala de aula para viver o que é um relacionamento, né? Então, o que eu digo para o adolescente hoje? Acho muito bom que você goste de uma menina, que você menino goste de uma menina, que você menina goste de um menino, isso é natural, é da fase da adolescência, você olhar e já, ai, que coisa mais linda, né? E se apaixonar, né? Aconteceu com o Rafa, aconteceu com o Matheus, aconteceu comigo, com o Jefferson que está ali na câmera, com a Débora, com as meninas, aconteceu com todos, em algum momento a gente se apaixonou por alguém, mas a questão é, como que eu vou lidar com esse sentimento? Porque na adolescência tudo é meio descontrolado, sabe? Tudo meio fora de ordem. Então, se a gente intenso, não falar, Senhor, o que eu estou sentindo pela Maria vem de Ti. Senhor, o que eu estou sentindo pelo Pedro vem de Ti. As coisas podem sair de controle. Porque a gente precisa ter a direção do Senhor na nossa vida para tudo, para tudo. Uma vez eu tive uma negativa de Deus, mas tão bem dada. Vou só contar isso porque o tempo está acabando.
Eu me apaixonei por um menino, demais, demais, que menino lindo, sabe daquele de cabelo liso que quando faz assim, aí o cabelo volta assim? Então, né, gente, ele era lindo, lindo. E ele começou a dar bola para mim, a gente conversando, não tinha celular, não tinha WhatsApp, então a gente esperava a hora do intervalo da escola para conversar. Então, eu comecei a ir mais bonita para a escola, né? Aquela coisa legal de menina apaixonada, passava um pouquinho mais de perfume, né? Então, tudo para chamar a atenção do garoto. Aí eu, gostando do menino, decidi orar. Para que eu fui orar? Acabou com a esperança. Falei, Senhor, é da tua vontade. Mamãe tinha ensinado, a professora de escola dominical tinha ensinado. Então, eu tinha que mostrar que eu tinha aprendido, né, gente? Aí você abriu a Bíblia e estava escrito não. Não, foi pior. Foi pior. Foi pior. Quando eu falei, Senhor, me dá um sinal que é Ele. Me dá um sinal. Eis que eu te digo Um de sinal, Senhor. No outro dia, gente, eu pego ele beijando a minha melhor amiga. Meu Jesus. Podia ter um sinal melhor do que esse? Chorei rios de lágrimas. Chorei demais. Mas hoje, olhando a pessoa, o que ela se tornou, eu canto assim, ó. Foi livramento, foi Deus me guardando. Fala igual meu avô, quando eu viajava pra casa da minha tia. Doeu, mas eu percebi que Deus me deu o sinal que eu precisava. Pediu então, sinal? adolescente, vamos lá, vamos pedir sinais do céu. Sabe, mas espera, não fica aquela, mas Jesus não falou nada, então eu vou dar uma avançadinha. Não, rapaz, só vá adiante se o Senhor te confirmar. Uma das evidências que Deus está no negócio, os pais aprovam. Os pais aprovam. Outra coisa que não se faz mais, adolescente, os jovens, né, que adolescente não namora. Os jovens começam a namorar, não pede mais a bênção do pastor, não fala. Eu lembro do dia que eu conversando com o meu atual esposo, eu falei assim, olha, a gente vai namorar, minha mãe deixou, meu pai deixou, mas a gente precisa falar com o pastor. E nós chegamos, pastor Natanael, pastor, nós precisamos da sua bênção. Nós já conversamos com os nossos pais, eles nos abençoaram. E ele, irmã, que bênção! Eu estava orando. Amém! Que Deus abençoe vocês. Então, ter a bênção de Deus para tudo, gente. Não bate de frente. Se não tiver, sabe, se tiver alguma coisa em dissonância, já fica, ó. Tem que entender os sinais, né? Tem que entender os sinais. É mais fácil, a gente. pessoa Você tem fica- que fazer igual eu. Você tem que namorar com filha de pastor, porque aí já é uma palavra só. Pastor, Aí, não, seu ó. filho. Vê- Então, às vezes Ela só fez assim, ó. a pessoa fica tão cega, não, mas é aquela pessoa que mesmo ela estando com outra pessoa, namorando também fora de hora com outra pessoa, fala, não, mas eu ainda tenho esperança. E aí fica naquilo, Fica né? preso. E perde preso. tempo na vida por não saber esperar o tempo certo de Deus. A palavra do Senhor diz, há um tempo determinado para todas as coisas. O seu varão, a sua varoa vai chegar. Agora já Tem que estamos orar. Tá apressando. glória. Tem que orar, tem que esperar em Que estão nos Deus. estressando. né? Estão nos apressando. Estão nos apressando, gente. Corre aí. Mais perguntas? Eu acho que assim, para a gente finalizar com chave de ouro, eu acho que seria legal uma consideração final da Denise para o projeto e da Denise para todos os adolescentes do CREI. Ai, vamos lá. Projeto. Desejo do fundo do meu coração que não fique só no primeiro episódio. Por mais que eles estejam com algumas falhas, né, pessoal? Nós estejamos nervosos, ansiosos com o resultado, mas eu creio de alma que Deus vai fazer coisas grandes através deste Amém, projeto. eu creio. Olha o nome, gente. Eu creio. No podcast. Eu creio podcast. Então aqui, qual que é a ideia? Por mais que nós estejamos deixando na responsabilidade do irmão Rafael, do irmão Mateus, estou aí na coordenação dos adolescentes, mas eu gosto de dar essas oportunidades. Então assim, confiamos no dom, no talento, no chamado de cada um de vocês e contem com o nosso apoio, orações, o que precisar estaremos aqui para ajudá-los em tudo. E sempre mirando no alvo. Qual que é o alvo do projeto? Almas, vidas, adolescentes, adultos, jovens,
aonde o Senhor permitir chegar esse material, né? Onde o Senhor permitir que ele faça uma diferença. Hoje eu parei para ouvir a história da irmã Denise de forma resumida. O que isso pode acrescentar na sua vida? Eu desejo que as minhas experiências não tenham sido em vão, né? Foram muitas as lágrimas, mas eu sei que alguém, em algum lugar, está ouvindo e falando assim: Deus pode fazer algo por mim também. Assim como Deus fez na vida da irmã Denise, né? Amém. E parabéns a vocês se Obrigado. saíram muito bem. E para os meus adolescentes do Creio, olha só. Primeiro aqui declarar mais uma vez o meu amor por vocês. Vocês estão no meu coração e no meu joelho. Sempre, 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 sempre. Enquanto estivermos aqui, contem sempre conosco. Desejo que vocês cresçam, prosperem nos caminhos do Senhor, se tornem jovens, homens, mulheres de Deus, instrumentos nas mãos do Senhor. Enxerguem nas dificuldades, assim como eu fiz, oportunidades de vencer. Em todas as dificuldades que eu tinha, eu falava, eu sempre cria que em algum momento Deus ia me dar a vitória. Então, tá difícil hoje, vai vir vitória lá na frente. É só crer, é só confiar. Amém? Amém. Eu gostaria também de agradecer, né, a irmã Denise pela entrevista aí, contar os seus testemunhos, dividir um pouco da sua história para todos nós. E também pela oportunidade, né? Todo projeto que a gente chega, aí, Deni, a gente tá pensando em fazer tal coisa lá. É só falar bora que nós bora. Troféu Talento. Troféu Talento. Esse daqui é um projetos. poço de ideia, gente. É um poço de ideia. Eu não abro mão do Rafinha. Departamento de adolescente, enquanto tiver aqui, ninguém rouba. Porque é um poço. Ele e a Débora, gente, vocês precisam de ver. E eu, graças a Deus, Deus me deu essa sabedoria, né, e graça de dar liberdade mesmo para aqueles que estão ao meu lado, porque sozinha, gente. E aliás, um dia Deus falou para mim, eu estava a ponto de entregar, porque eu estava passando um momento tão difícil, estava tão provada, e eu falei assim: Senhor, eu não aguento, Senhor, a tua obra precisa muito mais do que eu posso dar. Aí o Senhor usou alguém e falou assim: olha, eu vou colocar ao seu lado pessoas para te ajudar nessa obra. E eu vivo isso hoje. E eu louvo a Deus por viver isso hoje. Então eu vou tolir vocês, eu vou impedir vocês de fazer alguma coisa? Eu quero mais é que trabalhe. E trabalhe é muito para o Senhor. Jane, obrigado também. A Jane também sempre Vamos agradecer apoia. a Jane. Nossa, exatamente, minha companheira. Arregaça as mangas é verdade. E trabalha. E Deus minha brada, conselheira, né? Minha conselheira, é uma pessoa que Deus colocou do meu lado. Ela está nos assistindo também, não pôde estar aqui presencialmente conosco hoje. Mas, Jane, você sabe que você é um presente de Deus na minha vida e na vida de todos os adolescentes. Pastor Valdir, muito obrigado também por apoiar o nosso projeto, por confiar e dar essa liberdade que o Senhor sempre dá para nós, viu? Amém. Amém. É isso, gente. Muito obrigado aí por ter assistido até este momento e até o próximo episódio. É isso aí. Glória a Deus. Tchau, até o próximo.
cantou. Pode cortar aí. Já cortou?